não no feminino. Desde já cumprimentar o meu painel, Ana Rita Stoll, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Fátima Membir, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigada. E também contamos hoje com a presença da deputada da Renamo, Elisa Rajam, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos analisar três temas, nomeadamente as decisões estruturantes tomadas pelo Banco de Moçambique esta semana, a expulsão da juíza do caso Milulamito, uma decisão tomada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Vamos olhar para este caso, mas também vamos olhar para um conjunto de medidas disciplinares que foram tomadas em relação aos juízes e, no fim, vamos olhar para a conta geral do Estado que foi discutida nos últimos 2 dias pela Assembleia da República. Fátima, hoje começo por si. Esta semana é marcada pelas decisões do Banco de Moçambique. Eu registrei aqui algumas, que é o aumento do capital mínimo dos bancos comerciais de 70 milhões para 1.700 milhões, aumento da taxa de solvabilidade dos bancos de 8% para 12%, redução da velocidade permanente de cedência e criação da taxa MIMO, que é uma espécie de uma taxa indicativa para os juros praticados no mercado. Olhando para estas decisões tomadas pelo Banco Central, tendo em conta também as decisões tomadas no passado, qual é o seu entendimento? Acha que estamos no caminho certo, rumo à estabilização do sistema financeiro e da economia do país? Muito obrigada. Obrigada, Mucipo, por esta oportunidade de começar por saudar a classe jornalística. Esta semana celebramos o Dia do Jornalista Moçambicano e num contexto de vários desafios, entre os quais está a questão da intimidação. Temos colegas que estão a ser detidos ao nível das províncias, isto é uma preocupação e achamos que as instituições competentes e o Presidente da República tem que tomar a peito esta questão das intimidações, já que a comunicação social está a sofrer, tendo em conta que uma imprensa livre é um dos elementos fundamentais para um país democrático. Preciso ter em conta que a presidência divulgou um comunicado onde o presidente disse que apoia a liberdade de expressão. Exatamente, mas esse discurso não condiz muito com aquilo que nós vemos na realidade. Exatamente. E provavelmente há de ser por falta desta comunicação entre o nível central e o nível local. Penso que é um assunto a tomar em consideração, porque uma imprensa livre é o garante, de facto, é um elemento importante para a democracia. Indo para a questão que vamos debater hoje, que tem a ver com as medidas do Banco Central, a primeira questão que eu acho que é muito interessante olhar para ela é o que o Banco de Moçambique, com todas estas medidas intervencionistas, porque ele está a intervir, de facto, no sistema, nos está a querer transmitir. E penso que abre espaço para um debate importante, é que modelo econômico que nós queremos para o nosso país, se é um modelo em que o Estado intervém, ou se é um modelo em que a economia por si só funciona e o Estado apenas aparece para fazer as correções pontuais que são necessárias. Mas ao nível em que a situação estava, era necessário este tipo de decisões, nomeadamente o caso do nosso banco, e é aí mesmo onde eu gostava de entrar. Será que o Banco Central não está a dizer que havia uma anarquia total e completa ao nível do setor financeiro? Se sim, a questão de fundo é o que é que os sucessivos ou as sucessivas administrações do Banco Central em Moçambique estiveram a fazer ao longo destes anos. Portanto, há muita intervenção que, de certa forma, que é boa, tendo em conta que houve bastante disfunções ao nível de todo o processo governativo, mas ao mesmo tempo é de certa forma preocupante, porque havemos de convir que há muita gente que empobreceu, temos que dizer isso, com as medidas que foram tomadas ao longo do ano passado pelo Banco Central a aumentar as taxas de juro e, por sua vez, os bancos comerciais também foram aumentando as suas taxas de juro, embora quando as taxas de juro foram rebaixadas sucessivamente em 2010, 2009, 2010, os bancos comerciais não agiram no mesmo sentido, com o argumento de que eles não se financiam em Moçambique e, sobretudo, não se financiam a partir do Banco de Moçambique. Agora, olhando especificamente para as medidas, por exemplo, eu vejo com bom grado a medida, por exemplo, da taxa MIMO. Ok? Vejo com bom grado no sentido de que era preciso criar, portanto, regras, limites, mas há algumas questões em relação a isso que eu penso que o Banco Central ainda não respondeu, não esclareceu. Não estamos a falar de uma taxa mínima em relação a quê, em concreto? Porque ficamos nós, os leigos na matéria, com a ideia de que a taxa de câmbio mínimo, a taxa de juro mínima vai ser de 21%.
mas os bancos ainda têm margem para manobra com o spread, que é, na verdade, a diferença entre o lucro e aquilo que são os custos que o próprio banco tem. E se nós olharmos para esse fato de que os elementos que contam para a determinação do spread dos bancos é a questão do risco. Os bancos não confiam no cliente e argumentam que a maior parte dos seus beneficiários ou dos seus clientes são funcionários ou trabalhadores e há o risco destes perderem emprego e muitas vezes quando perdem emprego eles acabam não honrando com os seus compromissos. Isso acaba afetando. Ainda clarificar. Exatamente. Por outro lado, tem a questão... já existe um regulamento que, enfim, indica as balizas de funcionamento da taxa. Sim, mas o ponto é que, por exemplo, em que medida é que o Banco Central tem a certeza que os termos em que a empresa calculou esse spread são os termos, efetivamente, os termos em que são justos, portanto. Enquanto nós vemos bem essa medida, eu até vejo não muito no sentido de como é que ela afeta o cidadão, mas eu vejo muito no sentido de, uma vez que o Banco Central várias vezes se queixou que as medidas de âmbito monetário não estão a ser acompanhadas com as medidas de âmbito fiscal e nós estamos a ver, uma das questões que nós não nos colocamos é como é que o governo sobreviveu um ano inteiro sem ter tido apoio dos doadores? Não são os impostos necessariamente. O governo foi se endividar à banca e o setor privado já tem estado a reclamar que o Estado retira-lhes o acesso aos recursos. E isto, de certa forma, também acaba criando disfunções ao nível do sistema monetário em si. Então, pode ser que o Banco Central, indiretamente, também tenha tentado encontrar uma forma de limitar, porque o Estado tem mecanismos de negociar taxas muito abaixo daquelas que nós, como cidadãos, negociamos. Eu acho que é bom, mas é preciso também perceber por que optaram pela taxa mínima e não taxa máxima, por exemplo. Mas vamos continuar a Ana Rita Stoll, qual é a sua opinião em relação a estas decisões recentes? Boa noite, senhores telespectadores, e bem-aja a todos nesta Semana Santa. Acho que são bem-vindas. Nós já tínhamos visto isso anteriormente. Me lembro, a dada altura, dissemos que um dos graves problemas que se registravam anteriormente é a falta de comunicação ao público sobre o que está a acontecer com o regulador da política monetária do nosso país, que é o Banco Central. Não, eu acho que é de felicitar a nova equipa, o governador do banco, por o facto de estar a trazer informações ao público e mais particularmente para aqueles que são empresários e outros agentes econômicos, que ao menos já ficam um pouco mais à vontade com a situação dos seus dinheiros. A segunda questão é concordar um pouco com a Fátima, mas também dizer que acho que por algum lado tinha que se começar. Temos que sentir a mão dura do banco na sua primeira competência de regulador, né, da política monetária, e também a necessidade que ele sempre mostrou que era preciso estabilizar o setor financeiro nacional, porque nós não sabíamos até que ponto estávamos bem com os nossos depósitos, embora parcos em alguns casos. E de facto, um dos grandes clientes da banca moçambicana são os funcionários públicos, são os agentes da administração pública. Então, quando se fala de taxas mínimas, é sempre essa preocupação com eu que tenho um crédito bancário, o que será de mim? Eu acho que este é que é o problema que está a acontecer, e o funcionário e os clientes dos bancos querem saber. Mas também o Banco Central brindou-nos com a taxa de câmbio única, que já é bom, nós já sabemos qual é o câmbio que está no país, no dia X e no dia tal, e finalmente vimos que um dos problemas que nos criou muito ceticismo quando se falou do nosso banco e também do Moçambique foi a questão de supervisão, não é? E nós dizíamos, mas por que se deixou até chegar àquele termo, né? A situação foi se arrastando durante muito tempo e no fim vemos num beco sem saída. E neste momento, eu acho que, pelo que eu entendi naquela conferência de imprensa do governador do banco, reorganizou-se também internamente o próprio Banco Central em termos de pelouros para dar resposta às expectativas criadas e criar uma estabilidade para que o povo moçambicano ou os residentes em Moçambique sintam que podem realizar os seus investimentos porque a situação monetária está controlada. Muito bem. Deputada Rajam, faço a mesma pergunta.
como é que olha para estas decisões, o conjunto das decisões tomadas pelo Banco Central, à luz daquilo que vinhamos assistindo no sistema financeiro? Boa noite a todos os telespectadores. E antes de me debruçar sobre a questão, gostaria de saudar em primeiro lugar a todos os cristãos pela Páscoa e a todos os moçambicanos que neste momento nos assistem. E indo concretamente ao assunto aqui em debate, gostaria de dizer o seguinte, que o nosso país é caracterizado por mudanças constantes. E essa é uma delas. E nós só esperamos para podermos ver se essas mudanças realmente vão trazer a melhorias na economia moçambicana. Porque se nós repararmos há 3 anos atrás, o dólar estava a 31 meticais. Mas agora quantas é que anda? Hoje está a 60 e tal. Está a 60 e tal. Já esteve mais. Portanto, entendo que é preciso esperar para ver. Nós esperamos para ver, mas não podemos cantar vitória antes de vermos ações concretas e como é que exatamente isso vai se concretizar. Eu acho que pararia por aqui, porque realmente para dizer que isso vai dar certo, nós temos de ver ações concretas. Mas não julga, por exemplo, que aumentar as taxas, indicar o capital mínimo social dos bancos, não são medidas concretas, certas, que permitem dar uma perspectiva no futuro? Isso na prática é que podemos ter certeza, porque as pessoas que têm contas com os bancos hoje em dia estão a chorar. As pessoas estão sendo penalizadas pelos bancos, não sei por vontade de pessoas ou porque existe alguma coisa que já foi orquestrada pelos próprios bancos. Eu vou contar um caso concreto. Eu tenho uma pessoa conhecida que tem um empréstimo no BIM. Vai terminar a sua conta em agosto. Vai amortizar até em agosto. E meia volta é chamada a dizer que vai pagar até em 2020. Vai ter que continuar a amortizar a conta até em 2020. Quer dizer que vai pagar 4 vezes mais o valor que portanto, no seu entender, quer perceber como é que estas medidas vão influenciar, a vida das pessoas que têm empréstimo e das empresas que têm empréstimos. Para tal, é necessário nós vermos os primeiros passos, para nos garantir que realmente as coisas vão melhorar. Por enquanto, fico pela dúvida. Fátima, ainda não se pode, enfim, cantar vitórias como coloca a deputada Rajão. Bom, é preciso ver como é que a banca comercial vai reagir a isto. Tudo bem que as reações foram desde o início, quando foi anunciado no Conselho Coordenador do Banco Central, vimos os dirigentes dos principais bancos, os gestores dos principais bancos, a dizerem que é uma boa medida, etc, etc. Mas para mim é estranho que seja uma boa medida aos olhos dos bancos quando lhes é imposta a disciplina, sobretudo num contexto em que os mesmos bancos diziam que não podiam acompanhar a dinâmica do Banco Central porque a origem do seu financiamento não era origem doméstica, por isso os custos eram mais altos e que, portanto, eles tinham a sua própria lógica, digamos, de estabelecimento das taxas. Aqui, esta questão do spread, mais uma vez, é que o Banco Central pode estabelecer esse limite mínimo que eu questiono porque que é mínimo e não máximo. O que o Banco Central quer resolver efetivamente com este problema? Por que não é um limite máximo do tipo, os bancos centrais, os bancos comerciais não podem ir para além dos 21%? E é isso, como cidadãos, como consumidores, até esperávamos. Agora, quando dizemos que o mínimo é 21%, esse 21%, mais o que, se hoje estamos a falar de 25%, 26% das taxas, o que não há de ser mais adiante? E nem sabemos muito bem quais são as bases que eles tinham anteriores para determinar as taxas que nós tínhamos. Então, acho que ainda há espaço aqui para aprofundar a discussão sobre esta taxa mínimo, em concreto, o que pretende atacar. Pela lógica, eu estou a pensar que não é tanto do lado do consumidor, que é o cidadão, que vai sair
prejudicado de certa forma, mas é mais do lado do Estado, que não vai poder negociar com os bancos comerciais abaixo daquilo que está pré-definido. E o governo podia negociar 8%, 10%, 11%, como poderia ter sido em 2010, e os bancos não o fizeram. E porque os bancos olham para o Estado como aquele que, mesmo que não pague hoje, ele vai pagar amanhã e com os juros, não é? A garantia de pagamento, ainda que retardada. Agora, com o indivíduo, o cidadão, não há. Se perdeu o emprego, perdeu. E foi-se. Então, penso que não há, de facto, enquanto não houver clareza, efetivamente, sobre o que é que nós pretendemos, ainda não podemos cantar vitória. E depois, se os bancos, e também quero ver em que medida, como é que os bancos vão reagir em termos concretos de implementação, tendo em conta os constrangimentos que eles regularmente têm estado a apresentar. Não confiamos no consumidor, os riscos. Depois dizem que os riscos de funcionamento também, porque se um banco paga salários mais altos, os custos também influenciam. Depois a questão da origem do financiamento e o custo, etc. Mas também há que olhar para o outro lado. É que talvez seria o reverso da moeda se nós colocássemos essa taxa como taxa máxima. É que nenhum banco, por exemplo, vai poder baixar até 11%, que poderia até ser, e criar uma concorrência desleal. Então, é, de facto, uma situação complicada de analisar e, como ela disse muito bem, talvez com o tempo nós nos vamos acostumando e compreendendo exatamente como é que ela vai, os efeitos que ela vai criar para a economia e, sobretudo, para nós como exatamente. Ana Rita, eu quero ouvir a sua opinião em relação a isto que se coloca. Enfim, ainda não há que cantar a vitória, mas há um outro ponto. Há exigências muito fortes que são feitas aos bancos, por exemplo, que é subir o seu capital social mínimo de 70 milhões para 1.700 milhões e a taxa de solvabilidade de 8% para 12%. Nós temos cerca de 18 bancos em Moçambique. Conhecemos os grandes bancos, os 4, 5 maiores bancos, mas também temos os nossos bancos pequenos. Até que ponto é que esta decisão de subir o capital mínimo dos bancos, que corresponde mais ou menos a 15 vezes daquilo que acontece hoje, poderá ser uma forma de criar uma fusão ou, no pior cenário, desaparecimento dos bancos pequenos no sistema? Eu acho que tudo isso é feito com base em alguns pressupostos. O dizer que neste momento temos 18 bancos diferentes não quer dizer nada, devem ser 2 ou 3 ou 4 que são principais. O resto são aqueles que podem estar na situação do nosso banco. Então, se a medida visa normalizar esses problemas, eu acho que é bem-vinda. O principal objetivo da medida, segundo disse o governador, é essa mesmo, é evitar que voltemos a ter situações como a de Moza Banco. Eu acordo de um dia para o outro, eu quero abrir um banco, outro. Ouvimos nossos concidadãos aí que estão com os pés atados por causa dos seus depósitos com banco chinês ou não sei quem. Então eu acho que nesse contexto vale a pena. É preciso dizer, gente, isto aqui não é de qualquer maneira. Não se diz que tem banco de um dia para o outro e depois não criar condições para a estabilidade do depositante. Não é que é a tal taxa de solvabilidade que eles agora aumentaram. Isso é por causa da experiência que temos e que aparentemente ia acontecendo. E era preciso ter cuidado, Sobretudo para garantir os depósitos. Eu acho que nesse sentido, e é verdade que também o público acorre a esses bancos ou entidades financeiras que facilitam o acesso. Porque esses bancos principais comerciais, não vou citar nomes, às vezes têm muitas barreiras, complicam muito para alguém ter conta, para alguém ter acesso a serviços, são muito elitistas até, alguns deles. Então, essas outras entidades bancárias facilitavam até certo ponto o cidadão comum. Mas, por detrás, segundo as regras que eu vi da boca de Sua Excelência, governador do banco, há muitos riscos também por aí. Então, eu acho que agora é mostrar ao público que, tudo bem, precisamos de ter bancos, mas não é de qualquer maneira que se gera um banco. Eles, como banco
Central tem responsabilidade de evitar que aconteça o mesmo que os depositantes tiveram com relação ao Mozabanco e ao nosso banco. A outra questão, e essa já foi colocada e reiterada, a questão de taxas mínimas ou máximas. Eu acho que precisamos de entender melhor o que para nós resolveria o nosso problema, em tanto que uma jovem república como esta, em que há muitos problemas ainda de responsabilização, há muitos problemas de falta de cumprimento daquilo que são os requisitos, e por causa de muitos pagam. Porque muita gente, há créditos mal parados, não é? Que se citam todos os dias, e nós vemos que isso aí prejudica a nós todos. Mas no final do dia, eu não diria que estamos a cantar vitória, eu diria que estamos num caminho certo, porque havia uma ausência desse envolvimento público para acompanhar o que está acontecendo com a política monetária do nosso país. Exato. E agora, aparentemente, é mensal, que o seja, de acordo com o período que eles decidirem, mas que é bom, e é bom que o público aprenda a ouvir o que se passa e tome as decisões que quiser com relação ao banco comercial com o qual tem tendo em conta que diz a ausência de uma intervenção muito clara, e considerando estas decisões que a atual governação do banco está a tomar desde o fim do ano passado e até esta parte, a intervenção no Mozabanco, a liquidação do nosso banco, a subida dos juros logo no princípio, isto leva-nos à conclusão de que há decisões que eventualmente foram adiadas. Tudo indica, mas nós no debate aprofundamos muito esse aspecto da tal supervisão, que aparentemente, como não sabíamos, ninguém nos dizia, não havia. E se não há supervisão, claro que houve os problemas que houveram. Então, quero crer que algumas coisas podiam ter sido evitadas se houvesse esse acompanhamento direto e essa interação com o público interessado, porque o simples moqueirista, o vendedor dos mercados informais e das bancas, os engraxadores, todo este informal hoje é aconselhado a ser depositante e também para ter o número único de tributação tributária. Então, essas coisas todas têm que ser conjugadas num só papel. O Banco Central está regular, que é para todos nós nos sentirmos à vontade e a partir daí decidirmos como é que queremos viver em termos informais e fora dos canais normais da administração pública. Exatamente. Deputada Rajão, eu faço a mesma pergunta. Considerando estas decisões bastante regulares e acutilantes dentro do nosso sistema financeiro, podemos chegar à conclusão de que, de fato, há decisões que foram congeladas, digamos assim, no passado e que estão a ser tomadas recentemente. Já havia sinais evidentes, o caso do Mozabanco, o caso da liquidação do nosso banco, a informação sobre os problemas que haviam já existia no passado, mas há decisões que foram eventualmente proteladas. Bom, eu acho que essas decisões que foram tomadas pelo Banco Central visam exatamente a contenção dos ânimos daqueles que já estavam a ver Moçambique como fonte de obtenção de dinheiros. Porque agora até chineses, nós moçambicanos não sei se conseguimos abrir um banco fora do país, mas os chineses chegaram aqui, inventaram um banco porque acharam que queriam ter dinheiro facilmente. Quer dizer, nem sequer era banco. Nem era banco. Fizeram isso e as pessoas ficaram prejudicadas. Nem sabem a quem pedir contas. Então, eu acho que as medidas que foram tomadas pelo Banco Central visam exatamente evitar esses ânimos, essa ganância de certas pessoas, porque agora em todos os sítios já havia banco. Bastava inventar um nome, pronto, arranjavam um cubículo, já tinha banco. Então, para poder evitar essas situações, eu acredito que o banco tomou essas medidas para conter esses ânimos. E eu já estava a dizer, já estava a falar dessas questões de contenção, com essas pessoas que têm motivos obscuros, que precisamente querem só ter o dinheiro a custo zero. As tantas não pagavam nada para poder instalar o banco.
Exatamente, Fátima. Há decisões que foram adiadas. Claramente. Estamos até, se calhar podemos assumir, estamos a viver uma reforma do sistema financeiro. Profunda. Sim, não há dúvidas. É uma reforma profunda e o que me agrada nesta reforma profunda é o fato de que a nova governação do Banco Central está a pôr fim a um sistema clientelista. Ok? Que fique muito claro, isso é uma coisa que eu sempre questionei, é o tipo de, se nós olharmos para os envolvidos, ou as pessoas envolvidas nos bancos que foram surgindo ao longo destes anos todos, muitas delas são pessoas que tinham ligações com o Banco Central, que antes assumiram cargos de chefia ou que estiveram envolvidos na administração do próprio banco, foram criar bancos, e é aquilo que a própria lei de probidade tenta resolver ao evitar que servidor público numa determinada área possa abrir negócio na área em que ele foi operador durante vários anos, sobre a qual tem influência, porque são os colegas que vão gerir, que vão fazer, monitorar ou supervisionar aquilo que é a sua atividade. Ele tem informação privilegiada e penso que durante muito tempo estivemos em sede de uso deste tipo de facilidades. E eu vejo com muito bom grado esta questões de reforma, compliance, transparência, exatamente, e por causa resolve-se disso com essas houve medidas. muito abrandar. E se nós vemos um banco que chegou até onde chegou, sob os olhos, portanto, de um banco central que tem um departamento de supervisão bancária e não conseguiu detectar isso e agir a tempo de evitar que se chegasse a um nível mais extremo, então alguma coisa não está bem. Se nós formos a fundo, havemos de ver que tudo isso tem a ver com o fato de provavelmente tenha sido meu colega, foi meu chefe, etc, etc. Este tipo de relações, de conflito existem na função pública e eu quero parabenizar o governador do Banco Central em particular, e o pessoal que está a trabalhar com ele no sentido de pôr fim a isto. E, aliás, devo até dizer que muito recentemente foi publicado um comunicado onde chamava atenção ao público em geral que os microbancos não devem exigir aos seus clientes aquilo que chamam de colaterais, ou garantias. Porque as pessoas estavam a entregar imóveis como garantias para um microbanco. Mas isto não acontece não começou agora. E onde é que estava o Banco Central ao longo destes anos? Por que não interveio? E em relação a esta questão do aumento do capital mínimo, o que eu tenho a dizer é, o que o Banco Central está a fazer é colocar as pessoas que sabem fazer um negócio, têm capacidade para fazer um negócio, a fazerem um negócio. Se não tem capacidade, abre um microbanco. Agora, o ponto é que o que estava a acontecer é que as pessoas, usando aquilo que são as fragilidades do Estado e das nossas instituições em fazer a monitoria, criaram bancos na racionalidade de que os clientes vão me alimentar. Portanto, eu não tenho que colocar dinheiro. Mas todos sabemos que para você ser um bom investidor, para você fazer negócio, tem que pôr dinheiro, tem que enterrar dinheiro, em outras palavras, que depois esse dinheiro vai crescer e gerar retorno do investimento feito e ainda dar lucros. E nós não temos esta lógica. E eu penso que também é uma escola esta abordagem, no sentido de que é preciso começarmos a pensar como, de facto, empreendedores e não pensar como dilapidadores que chegam, colocam, sopram e aparece aí um balão mágico que faz cair dinheiro. Eu penso que estamos a falar de dinheiro de pessoas e o mundo nos traz várias experiências de setor financeiro problemático, muito mal gerido, em que milhares de pessoas foram à falência por causa disto. Então, se queremos dar confiança ao setor financeiro, eu penso que é preciso ter essa coragem e o Banco Central teve essa coragem. Perdoem-nos, vamos fazer aliança aos que querem fazer negócio com as pessoas que têm dinheiro, mas alianças sérias, alianças não, exatamente, e não alianças promíscuas em que a pessoa só está ali porque tem influência política, etc. É negócio, só fazer negócio, quer fazer negócio, vai fazer negócio e vai procurar as pessoas certas para fazer. Eu penso que estamos de parabéns por isso. Mas desde que acautelemos a questão do custo dos serviços financeiros, porque este pode ser o efeito colateral deste tipo de medidas. Portanto, ficarmos com poucos bancos, e estes poucos bancos, já tínhamos tantos 18 que agiam como se fossem um cartel, imagine 5. Penso que é preciso ter essas cautelas. Muito bem, vamos observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para discutirmos os outros temas que marcam a atualidade. Até já. A atravessar um bom momento no Moçambola Zap, o Costa do Sol quer capitalizar o fator casa
para conquistar os 3 pontos na recepção, domingo às 15h30 ao Desportivo de Nacala. Um jogo a não perder. Acompanhe na STV Notícias, com o apoio da ZAP. A maior feira de tecnologias de informação e comunicação de Moçambique está de volta. Nos dias 24, 25 e 26 de maio, o Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano acolhe a 4ª edição da Mostec, com o tema Era Digital, uma nova forma de viver e fazer negócios, com debates, exposição, gala de premiação e muita troca de experiências nos Tech Talks e Mostec Lab. Inscreva-se em www.mostec.co.mz. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião Feminino, desta feita para discutirmos o relatório do Conselho Superior da Magistratura Judicial que anuncia a expulsão da juíza do polêmico caso Mivilamite. Vamos também olhar para o debate na Assembleia da República sobre a Conta Geral do Estado 2015. Ana Rita, já a ronda chega a si. Acompanhamos o caso Mivilamite, um caso de conflito de terra bastante polêmico aqui próximo da cidade de Maputo. Vimos várias situações, entrevistas nos jornais, enfim, e o Conselho Superior da Magistratura Judicial provou que, de fato, a juíza do caso Mivilamite colaborou ou favoreceu uma das partes, tendo em conta que participou num encontro numa casa de pasto, onde instruiu os representantes de uma empresa a tentarem negociar com os secretários dos bairros para, enfim, segundo o Conselho Superior da Magistratura Judicial, manipular o processo. E, enfim, houve uma decisão que ela tomou em benefício de uma das partes. Aparece esta decisão agora de expulsão desta juíza. Qual é o seu entendimento, considerando a polêmica que isto gerou na altura em que o caso surgiu? Bem, jogou o bom senso. Aquela sentença criou muitas expectativas, não resta dúvida, houve muito debate na altura sobre aquela sentença e notou-se alguma incoerência também na leitura da sentença pela juíza. E, bem, nós também sabemos que a decisão Os juízes são soberanos. Sim, os juízes são soberanos e não só, também há o recurso. E ainda dentro do tempo para o recurso que o Conselho Superior de Magistratura Judicial tomou esta decisão. Eu acho que ela seja, acima de tudo, além de ser disciplinar, como deve ser, mas deve ser uma mensagem didática para fazer ver que é possível o judiciário funcionar se em consciência também as pessoas não colocaram os seus interesses pessoais acima de toda ela, uma família judiciária. Temos muitos juízes jovens, não restam dúvidas, ainda não temos um número suficiente para cobrir o território nacional com esta juíza e mais uns outros tantos também. E que ainda vamos falar. Temos 140 juízes no país. Mas os que agora, sim, menos um é 139 e não sei se é a única. Pode haver ainda alguns casos também aí em Banho-Maria, mas isso indica uma certa regressão para a prestação de serviço ao público. Mas se é para corrigir um mal, costuma-se dizer que o pepino torce de pequeno. Então, vale a pena e eu acho que é para cumprir, é para repor a legalidade e felicitar o Conselho Superior de Magistratura Judicial por ter feito isso. Que façam sempre. Também não é só este caso. Há muitas queixas aí de muitos assuntos que andam aí parados. Até o Tribunal Supremo tinha nome de cemitério de processos. Então, esta é uma nova forma de ser e estar. Vamos a isso que o nosso povo bem merece. Exatamente. Elisa Rajam, como é que olha para esta comunicação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, atendendo que esta juíza julgou em benefício
dos nativos, as tais comunidades que nasceram, cresceram no local? Bom, eu, em relação a esse assunto, um assunto que realmente ferveu muito, eu não sei muito sobre essa juíza e não sei até que ponto a veracidade dos factos que a magistratura apresenta para essa juíza merecer a expulsão. A única coisa que eu sei dessa juíza, eu sei que ela faz parte da família do antigo presidente. Isso é que eu sei. Presidente? Ou o ex-presidente. Presidente do Tribunal Supremo? Desculpe. Sim, o ex-presidente da República. Está certo. E há comentários que dizem que provavelmente ela foi expulsa por ter pisado o pé de alguém. Ter pisado, entre aspas, ter posto em causa a dignidade de alguém influente. Então, daí que falar desse assunto é um pouco complicado para mim. Sim. É um pouco complicado, senão vou comentar coisas que não tenho conhecimento e depois começar a dizer coisas não verdadeiras. Exato. Sim. Fátima, temos duas opiniões diferentes aqui. Qual é a sua em relação a esta decisão? Bom, é muito difícil ter alguma opinião sobre este caso, porque eu penso que não é conclusivo. O primeiro aspecto que eu acho que é importante é que até que ponto é que efetivamente houve uma investigação sobre a veracidade dos fatos que foram reportados pela imprensa. No sentido de que não basta ouvir o que a imprensa diz, há um áudio que circulou, que inclusive chegou ao Conselho Superior de Magistratura, e nós sabemos que a manipulação por ordem dessas tecnologias de hoje, e eu acho que uma gravação daquelas que pode ser manipulada, não estou a dizer que foi, mas pode ter sido manipulada, há espaço a uma avaliação forense ou uma perícia que seja para aferir se aquela gravação é de facto genuína ou se ela foi manipulada. E eu acho que se houve esse trabalho, depois de tenha sido feito esse trabalho de forma idônea, isenta, eu acho que foi corajosa a decisão do Conselho Superior de Magistratura de expulsar um juiz que mancha a classe. Portanto, aqui temos que ver o princípio da justiça. Exatamente. Se houve o trabalho preliminar ou não. Segundo o Conselho Superior, foi aberto um inquérito e houve contraditório. Sim, mas não é suficiente. Não é suficiente, porque há informações que nos chegam que dão conta de que houve um relatório de um instrutor que dizia o oposto do que se está a dizer. Então, eu acho, inclusive, como uma forma, que é uma questão até, inclusive, que eu tenho, qual é o mecanismo que existe, porque nós sabemos que os processos, as entidades colegiais, elas têm autonomia, mas por se tratar de entidades colegiais, nós também podemos chegar a acordo aqui no colégio do tipo, vamos nos proteger, porque hoje com a mancha que a classe tem, podemos pegar um e o outro para usar de bode expiatório para lavar a nossa cara. Então, e isso é possível fazer em sede de grupo. Qual é o mecanismo, um mecanismo que existe para garantir que todas as decisões colegiais que sejam, elas são transparentes, são isentas e são justas. Então, eu acho que daqui, se há provas de que ela foi corrupta, agiu mal, etc., e se foi corrupta, significa que houve um corruptor. Então, se estamos em sede de corrupção, há espaço para o processo ir à Procuradoria. Então, eu acho que não basta só a expulsar a juíza, é preciso que o caso tenha segmento criminal, que vá à Procuradoria-Geral da República e que as pessoas que assediaram ou foram assediadas pela juíza também possam responder. Porque eu acho que no nosso país não podemos continuar com essa história de só temos corruptos, mas esquecemos que temos corruptores. Então, uma forma também de desencorajar, porque aqui, quando nós falamos de segurança dos juízes, estamos também a falar disto, de pessoas que vão assediar os juízes, e nesse caso pode ser que o assédio que tenha sido feito não tenha surtido os efeitos esperados e armaram-lhe uma armadilha. Pode ser o caso.
Se nós estamos a falar que o juiz tem que desempenhar o seu trabalho com segurança, então temos que garantir que as pessoas que têm o hábito de assediar também têm sido processadas. E neste caso está provado o envolvimento de uma terceira pessoa que convidou a juíza. Aliás, está gravado, existem os áudios então, e podem ser identificadas. Eu, em particular, quero ver este processo a ir até as últimas circunstâncias. Essas pessoas estão identificadas no processo. Exatamente, por duas razões. Uma, porque estamos a falar de um primeiro caso em Moçambique em que a comunidade venceu um processo. E se nós quisermos nos abstrair e ir para as teorias de conspiração, nós vamos dizer que talvez se está a querer matar o mal pela raiz. Com tantos conflitos de terra envolvendo comunidades e pessoas grandes neste país, pode ser um sinal de que não queremos que isto aqui fique claro, quer dizer, que se instaure jurisprudência de que comunidades podem vencer pessoas grandes. Pode ser um caso. O segundo caso pode ser, indo ainda nas teorias de conspiração, é que é importante retirar esta juíza do processo, porque ela está a dificultar, para colocar alguém que vai favorecer no processo. E eu acho ainda que o desfecho deste caso vai também nos dar a ideia de o que nos permitir compreender as nuances à volta deste processo. Mas eu reitero, mais do que suspender a juíza, que marcha a classe, que mostra que de facto muitos moçambicanos são prejudicados por venda, negociação de sentenças, ok? É preciso dar o exemplo e levar o caso até a Procuradoria-Geral da República. Aliás, há informações, segundo o comunicado, que esta juíza terá processado o advogado do caso por lhe ter assediado, etc. E nunca houve desfecho. Então, acho que ainda vai haver muitos desenvolvimentos. Usando este fato aqui, usando este fato de que há um processo na Procuradoria e esta mesma juíza foi expulsa e está comprovado que ela de facto foi corrupta, vamos meter o caso na Procuradoria-Geral da República. Aí vamos aferir se de facto o Conselho Superior de Magistratura agiu dentro dos parâmetros, fez a investigação adequada como deve ser. Como nas normas. Muito bem. Um dado que chama a atenção neste documento do Conselho Superior da Magistratura Judicial é que não foi só discutido a questão desta juíza em particular, mas há vários processos disciplinares contra juízes. Há dois juízes em Manica que um foi expulso, o outro foi suspenso. Há casos em Maputo também de suspensão e de alguma forma relacionados com casos de corrupção. Nós só temos 140 juízes, segundo a Associação de Juízes, considerando essas suspensões, ficamos com 136. Há um problema, olhando para isto, olhando para também uma entrevista recente que o Máximo Dias deu, que é a negociação de sentenças. Há um problema de ética dentro dos juízes, que deviam ser o pilar da moral na sociedade. Bem, aí entra o grande dilema que nós temos em termos de valores na nossa sociedade, a decadência que hoje vivemos na nossa sociedade. E quando isso está acontecendo no judiciário, isso é complicado, é muito complicado, não devia mesmo acontecer com os nossos juízes ou defensores públicos ou no Ministério Público. Mas eu estou-me a cingir naquilo que eu vi do relatório e gratificou-me no sentido de para isso temos os conselhos superiores, Magistratura Judicial, Magistratura do Ministério Público e tantos outros. E segundo o relato, para chegar à conclusão a que chegaram, daí que eu disse, este assunto vem trazer ao público que é possível corrigir, é possível disciplinar, é possível impor ordem numa instituição que é essa, que é muito delicada. E dois, a juventude dos nossos juízes, eu já falei da última vez sobre isso, são muito jovens, alguns que estão ao nível dos distritos, nós temos neste momento 140 e poucos distritos, né? Exato. Então, tu apanhas lá um juiz em condições normais é uma entidade que está imbuída de grandes valores éticos. Espera-se que a sentença que ele profere nas várias sessões é aquilo que representa a sociedade. Ora, quando começamos a ter esses casos, é triste. E quando é uma jovem juíza, uma mulher, pior ainda.
Porque nós, as mulheres, ainda estamos perante muitos problemas que dificultam o nosso acesso, o nosso desempenho em pleno e, enfim, não devíamos estar sujeitos a estas coisas secundárias. E nesse caso concreto, já foi dito pelas colegas, oxalá que a Procuradoria entre em cena para verificar de facto o que é que se passa. E eu estou firme, por ser uma mulher, as coisas vão sair ao de cima, porque nós trazemos tudo sem nenhum receio. Obrigada. Muito bem. Deputada Rajamo, eu faço a mesma pergunta. Considerando este caso, melhoramente, mas também os restantes, há problemas da nossa justiça? Há problemas. Sim, eu acho que há problemas, sim. E esses problemas devem ser resolvidos. Porque estando assim como estão, daqui a nada vamos perder mais juízes. Acabamos perdendo muitos e nós precisamos de mais juízes. É necessário que a própria magistratura descubra o que está a acontecer exatamente. E é provável que tenham descoberto qual é o problema. Como estava a dizer a colega aqui ao lado, é possível que tenham descoberto. Mas a tendência é de apertar o cinto, que é para esse problema não sair. E é provável que esta juíza saiba de alguma coisa sobre esses problemas que a própria magistratura tem. Então, mas será que será um problema de condições que o Estado tem de criar para que os juízes tenham melhores condições e sejam, resistam aos assédios que são feitos pelos vários intervenientes do processo? Eu acredito que também as condições têm de ser criadas para que os juízes não possam cair no assédio. Porque uma vez que não têm condições, eles trabalham com pessoas, às vezes têm problemas de gente que tem posses. Pessoas que têm posses. E essas pessoas podem corromper. E são corrompidos. Praticamente nós não vamos ter uma justiça daquela que nós queremos. Daquela que nós sonhamos, uma justiça que possa resolver os nossos problemas. Então, é necessário que se criem exatamente condições para que esses juízes não possam passar por maiores necessidades. São pessoas muito sensíveis, porque trabalham com pessoas de diferentes estratos. E algumas dessas são perigosas. Perigosas no sentido de fazer esquecer o juiz o seu dever, que é de resolver os problemas de toda a gente. Muito bem. Fátima, eu levantava aqui os vários casos que foram atendidos nesta sessão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que indicam que há muitos processos disciplinares contra juízes, incluindo na cidade de Maputo e outros pontos do país. Levanta-se aqui uma questão também de ética, de disciplina, dentro de uma instituição onde a sociedade vê como uma grande reserva moral. Eu penso que o setor da justiça não há de ser nada diferente dos restantes setores, portanto, da governação do nosso, ou de gestão do nosso país. Nós temos promiscuidade ao nível do setor, ao nível do poder executivo, temos isso ao nível do legislativo, é preciso dizer também, e obviamente que não vamos deixar de ter ao nível do judiciário. E o ponto aqui de fundo é com quem nós contamos. A questão da ética e da moral é um problema sério. Quando nós estamos a falar da corrosão de valores na nossa sociedade, inclui sobretudo estas pessoas. E eu acho que a questão de fundo é, se nós estamos preparados para servir e conhecendo o Estado que nós conhecemos, porque todos conhecemos, aceitamos servir nas várias esferas, conhecendo as fragilidades que o nosso Estado tem. Se achamos que o salário que o Estado nos paga é pouco para aquilo que são as expectativas que nós temos, penso que existe ao nível do setor privado e de outras entidades oportunidades para ir. É só atirar a toalha ao chão e ir-se embora. O ponto é quando defraudamos toda uma sociedade por causa do nosso estômago, quando há opções. Então, melhor deixar o Estado e ir para outro lugar. Então, eu penso que esta é uma outra discussão. Eu não sei como é que ao nível, no processo de formação
dos juízes ou do pessoal da justiça como um todo. Começa desde a faculdade de Direito, pelo próprio instituto lá onde eles vão se especializar, etc., que tem que se discutir profundamente estas questões de ética. E penso que a questão da responsabilização para os casos dos juízes infratores deve ser exemplar, porque eles primeiro são os conhecedores da lei e depois são a reserva moral de uma sociedade. Se eu estou a julgar, e ainda se diz mais, a responsabilidade, que o juiz julga de acordo com a sua consciência. Se você é um corrupto, qual é essa consciência que você tem? Qual é essa consciência que te faz votar? Então eu penso que aqui, mais uma vez, é preciso que, se não estamos preparados, vamos ficar a procurar emprego em outro lugar, mas não vamos assumir responsabilidades que sabemos que não vamos poder conseguir cumprir com a idoneidade que se exige. Se for para não termos instituições porque não temos pessoas, é preferível não tê-las. Eu sou por isso. É melhor não ter instituições do que ter instituições que fingem ser instituições quando não estão, porque instituições não são as paredes. Não são os meios, são as pessoas que fazem essas instituições. Então, se eu não posso confiar na justiça para ter a compensação justa por uma perda que me foi provocada, então com quem que eu vou contar? Então, prefiro não ter instituições, se for para ter instituições que funcionam mal, baseados em corrupção, venda de sentenças, etc. Vamos repensar. Não estamos preparados para servir. E não é por acaso que o nome é servidor público. É servidor público, significa servir e não servir-se. Então, se queremos servir-nos, vamos ao setor privado, vamos criar nossas próprias empresas, vamos fazer dinheiro e vamos nos servir. Mas o setor público é para servir e servir bem. Ana Rita, como é que se resolve isto? É melhorando as condições de vida dos juízes dentro do quadro econômico que o Estado tem? Como é que isso já discutimos várias vezes, a questão da erosão, corrosão dos valores, mas como é que se dá a volta a este tipo de situações? Tudo tem seu tempo, é paulatino, e no relatório anual sobre o estado da justiça no país do ano passado, vinha um capítulo sobre estes aspectos da Procuradora-Geral da República, que as condições ainda não são as mais adequadas, todos nós sabemos, não restam dúvidas. E como diz, este Estado tem 3 órgãos de soberania e os 3 funcionam mais ou menos de forma complementar, mas as condições são as mesmas. São as mesmas, não seria uma ilha. Agora, também essa questão da consciência, e como quando falamos dos médicos, enfermeiros, neste caso estamos a falar de juízes, em cada uma destas profissões há aquilo que é um padrão de valores éticos que se deve defender. E se começarmos a ter problemas aí, acho que vai ser muito difícil corrigir o que se passa no nosso país. Portanto, que esses órgãos funcionem e que se criem cada vez mais, à medida de que haja disponibilidade de meios, condições para que exerçam efetivamente e com alguma rigorosidade as suas funções. Mas que é preciso responsabilizar quem prevarica, é preciso, porque senão não vamos dar exemplo no nosso público. Muito bem. Elisa Rajão, vamos passar para a Conta Geral do Estado de 2015, que, enfim, temos 2 deputadas aqui, uma da posição e a outra da oposição. Isto foi discutido no Parlamento e uma das questões essenciais que fica e que a oposição levantou é que foram introduzidas nesta conta as dívidas que ficaram conhecidas por dívidas ocultas em Matum, por Indicus Imam. Qual é a vossa posição em relação a esta conta? Bom, relativamente à conta 2015, nós da oposição temos algumas questões, fizemos algumas questões ao governo. Questões relacionadas exatamente ao período em que essas dívidas já acontecem e que se dão. Essas dívidas são de 2013 e 2014. E essas contas e essas dívidas tinham de constar pelo menos na conta de 2014. Não constam. E essas dívidas escondidas, nós temos de debater agora se são escondidas porque não passaram pela Assembleia da República. E porque nós temos de debater assunto de dívidas, de empréstimos que o Estado tem
dívidas que não passaram exatamente pela Assembleia da República para poderem ser aprovadas. Ou seja, ao aprovar estas contas, deixam de ser uma dívida escondida. Deixam de ser escondidas. Passa a ser já uma dívida legitimada pelas instituições. Para podermos dar a responsabilidade ao povo moçambicano para poder começar a pagar dívidas não oficiais, não legalizadas. Ana Rita, concorda com esta ideia de se introduzir estas dívidas que ficaram conhecidas por dívidas ocultas ou escondidas na conta geral? Primeiro, dizer que nem eu, acho que nem a senhora deputada está aqui para fazer juízo a posicionamentos no plenário da Assembleia da República. Não estamos aqui para isso. E sempre disse que se assim fosse eu declinaria, porque de facto não tenho mandato para vir fazer balanço do que aconteceu no plenário e há porta-vozes para fazer isso. Dou a minha opinião como cidadã e ativa até, e acho que o que aconteceu é que, curiosamente, quando se estava a ler os pareceres ontem, o parecer da Comissão do Plano de Orçamento foi bastante profundo e um tanto ou quanto didático desta vez, porque decifrou algumas noções técnicas que muitos podem entender. E depois tivemos o parecer de uma comissão que é da legalidade. E aquela comissão concluiu dizendo que todos os membros acharam que não informa de nenhuma legalidade nem vício de inconstitucionalidade. A partir daí, não há nenhum problema errado com esta conta 2015. Esta é a primeira conta, é a primeira conta do novo ciclo de governação. Portanto, esta é a conta de 2015. E também, embora leiga, foi-nos dito pelo Ministro das Finanças, quando aprovamos o Plano de Orçamento do Estado de 2015, no ano passado, em novembro, ou princípios de dezembro, se não estou em erro, que a única forma que esse Estado tem de controlar essa dívida tinha que vir na Conta Geral do Estado, para o Tribunal Administrativo dar o seu parecer. Ora, isto aconteceu nesta conta, o Tribunal Administrativo trouxe este assunto para o plenário. Então, não há outra maneira de nós podermos debater se ela não viesse, não constasse da Conta Geral do Estado. Portanto, eu felicito o governo por ter tido a coragem para fazer isso, porque senão ficaria aí no ar. Continuaríamos a discutir um assunto que não consta da Conta Geral do Estado. Colocando estas dívidas na conta, não se está a legitimar. A partir daí não deixam de ser dívidas ocultas. Acho que essa conotação de dívidas ocultas já não existe, já ninguém fala de dívidas ocultas. É uma dívida que existe e que na altura não foi aprovada pela Assembleia da República. Reconheceu-se isso, por isso é que está-se a trabalhar nesse sentido. Este governo disse, tudo bem, para nós informarmos ao povo moçambicano o que está a acontecer, temos que trazer para a Conta Geral do Estado. E trouxe. Vamos fazer todos os nossos posicionamentos, mas está ali. Vamos debater nesta conta, vamos debater na próxima conta, se for necessário, e vamos debater em dezembro, quando discutirmos o Plano de Orçamento do Estado. E é isso que o governo deve fazer. Não vejo outra maneira, se não fazer desta maneira. Portanto, eu mais uma vez digo, valeu a pena, porque qualquer um de nós pode discutir esse assunto de forma legal. Ok. Fátima, qual é a sua opinião? Coloca-se estas dívidas na conta ou não? Bom, é muito difícil concluir se coloca ou não se coloca. Primeiro porque nós estamos a falar de uma dívida que, ok, hoje já dizemos que não são escondidas, mas que foram escondidas. Temos que dizer, e foi ocultada inclusive da instância que constitucionalmente tem, portanto, tem uma palavra a dizer sobre um processo como esse, sobre a sua contratação. Então, acho que a partida, e esta é a minha opinião, e não vou arredar o pé dela, é uma dívida inconstitucional. E um dos aspectos importantes que eu acho que talvez pode ter conduzido a isto é o fato de termos assumido que uma parte da dívida fica dívida soberana. A partir do momento em que assumimos que a dívida soberana, não temos saída senão colocar na Conta Geral do Estado. Agora, a questão de fundo é o que é que vai para a Conta Geral do Estado? É a parte da dívida referente àquela que foi soberanizada
ou é o total da dívida que o governo disse sem esclarecer exatamente qual é essa parte da dívida, se inclui aquela dívida que tinha a finalidade privada. Porque em nenhum momento o governo nos disse e deixou essa responsabilidade para a Procuradoria-Geral da República. Portanto, no discurso governamental há uma parte que é pública e a outra parte que não é. Qual é a parte que não é? Até hoje ninguém sabe. Então, o que é que a Conta Geral do Estado está, o que é que o governo está a apresentar em sede da Conta Geral do Estado? Está a apresentar-nos o global da dívida? Se estiver a apresentar o global da dívida, o que é que isso significa no futuro país? E a instituição mais importante, mais relevante e que representa o povo moçambicano não foi chamado à discussão. Com qualquer argumento que seja, não há argumento suficiente. Porque eu tenho a certeza que quando se trata de questão de interesse público, aqui não há cores partidárias, somos todos moçambicanos. Então eu tenho dúvidas em relação a isso, mas contudo eu acho que há aspectos muito mais importantes que a Conta Geral do Estado também traz, porque eu acho que... Mas vamos ficar nessa componente da dívida, Fátima, é difícil. E vamos discutir o ponto que levantou. Sim, antes da Procuradoria, antes de sair o resultado da investigação, fica-nos muito difícil discutir tudo, porque como disse, para já nem sabemos qual é a parte da dívida que é pública, que se assumiu soberana. Então estamos a discutir o que se nem sabemos. As tantas indiretamente estamos a dizer que tem a mesma opinião, que é preciso esperar pela auditoria, fazer a separação das águas para depois fazer o alinhamento da dívida. Em vez de neste momento termos que dizer que toda a dívida é pública, porque na conta geral, o relator do Tribunal Administrativo não separa qual é a dívida pública, qual é a dívida privada. Não está separado. Ali fala de Proíndicos, fala de Matum, tudo está lá. Então, é preciso que se separe. Ana Rita, não vê isto como um problema? A única coisa que digo que valeu a pena, temos que nos abstrair um bocado, é que se isto não viesse no relatório, a Casa do Povo não tinha que discutir. Isto veio para o relatório e há debate ainda sobre isso, ainda vem uma resolução. É que se nós tivéssemos dito não vem inscrito, isso não vinha para o Parlamento. E seria discutido não sei aonde. Mas a Casa do Povo quer discutir o que sobre a dívida, se neste momento a dívida está em investigação. E no momento em que a dívida devia ter sido discutida, qual é o exercício da Casa do Povo? Não é julgar, menina. Não é julgar. É saber, é chegar à conclusão o que é que aconteceu. Estamos a caminho de saber o que é que aconteceu. Nós não vamos julgar a ninguém. Mas a Assembleia da República não fez uma, como é que eu diria, não teve uma comissão de inquérito que fez esse trabalho e chegou a essa conclusão. Aquilo que estiver na alçada da Procuradoria nós não discutimos. E é claro, isso é uma questão regimental. Também, cada um tem a sua competência. E nós devemos ter um pouco mais de paciência, porque acho que está quase. Já foi nos dito que o relatório vai sair brevemente, né? Dia 26 então, vamos lá dar um voto de confiança. Mas dizer que não devíamos discutir, eu acho que devemos discutir, por isso veio na Conta Geral do Estado, temos que discutir. E a única entidade que pode fazer isso é o Tribunal Administrativo. Mas eu também não concordo que essa conta venha constar dentro do relatório do Tribunal Administrativo. Porque o que nós temos de discutir é exatamente aquilo que aprovamos. Mas isso é lei, vamos corrigir a Constituição. Temos de discutir exatamente aquilo que vamos fazer a revisão da Constituição, colega, e dizer que a competência do Tribunal Administrativo não é verificar as contas do Estado. Também na Constituição não está escrito que temos de ter dívidas escondidas. Não está. A Constituição diz o que é que faz cada órgão. Então, se nós não queremos, vamos rever a Constituição. Mas para mim a questão de fundo é o que se espera ou qual é o debate que a Assembleia da República quer ter em sede do comentário do Tribunal Administrativo. É se a dívida da Proíndicos, da MAM e da Ematum é uma dívida administrativamente
legal ou não, ou se é apenas olhar para o processo, o governo pagou a primeira tranche, não pagou a primeira tranche, o que é que falhou para que isso acontecesse. Eu penso que temos que ter foco nessa discussão. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Basta as competências da Assembleia, basta ver o que diz o regimento e nós vamos fazer o que nos merece. Sim. É fazer um debate político, é tirar aquilo que a visão de cada grupo parlamentar tem com relação a este assunto. Quanto ao resto, não compete à Assembleia da República, compete aos demais. A questão é qual é o debate que se quer ter. Temos mesmo que terminar por aqui, agradeço a vossa presença. Ainda não desejamos Páscoa Feliz a nós todos. Exatamente, Páscoa Feliz. Mas então, Páscoa Feliz para todos nós e para os telespectadores. Ana Rita Stolo, obrigado pela presença. Elisa Rajamo, obrigado pela presença. Fátima Mbir também, obrigado pela presença. E em especial a si, caro telespectador, boa Páscoa e até a próxima semana.